Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui gravando mais um episódio do programa Fala Flaviana, com duas pessoas muito especiais que vai falar um pouquinho também da nossa escola. Como vocês vêm acompanhando, né, nesses novos episódios, nós estamos contando um pouquinho sobre o que é o Colégio Modelo, como ele surgiu, cada segmento. Então, a gente fala com os professores, fala com outras pessoas da comunidade e também falamos com mães, né, que afinal de contas faz parte do nosso dia a dia. E hoje eu estou aqui com a mãe Patrícia, mãe do Matheus e da Mari, da Mariana. Matheus está no berçário, Mariana no nono ano, né? A Juliana Signori, que é a nossa coordenadora e também foi a minha primeira mãe do berçário, né? Então hoje o nosso papo vai ser berçário. Contando um pouquinho para vocês, eu acredito que eu já devo ter falado ali quando a gente gravou com a professora Mari, com a professora Jamie, que o berçário era um sonho muito grande que eu tinha. Mas eu pensava no berçário fora da escola, né? Quando a gente passou por uma reforma muito grande de fachada, de estrutura do colégio modelo, o Fabrício me apresentou o projeto e eu falei: olhe, aqui cabe um berçário. E todo mundo me chamou de louca. Como assim? Um berçário é muita responsabilidade, né? Eu falei, mas aqui eu acho que a gente consegue atender o berçário. Por que eu tinha esse sonho de um berçário? Porque eu, como mãe de duas meninas, né, passei por muita dificuldade quando eu precisava procurar um espaço para deixar os meus bebês para eu poder trabalhar. Que na época, olha, gente, né, minha filha, uma tá com 23, outra com 19, eu não conseguia achar esse espaço. Então eu tive que optar por pôr uma pessoa dentro da minha casa para cuidar delas, né? E eu sempre tive esse desejo. Então, quando eu olhei para aquele espaço, falei, dá para a gente criar um berçário aqui? Eu tive um olhar de pedagoga, mas também um olhar de mãe. O que que eu, como mãe, gostaria de ter naquele espaço? Como eu gostaria que as mães se sentissem? Porque não é uma adaptação só do bebê, é uma adaptação da família. E eu acho que principalmente de nós, né? Porque ali a gente vai cortar aquele cordão umbilical mesmo, né? Deixar o teu filho na mão de outras pessoas que não sejam da nossa família, né? Então, vou começar aqui conversando um pouquinho com a Patrícia, para saber de você, assim, Patrícia, quais são os requisitos, né, para a escolha de um berçário para os nossos filhos? O que que você tem como prioridade? O que que você olha? O que que você avalia? E o porquê que você escolheu o berçário do Colégio Modelo? Minha história estava planejado do Matheus vir para a escola, mas era a partir de um ano, né? Tudo planejado. E eis que, por uma questão familiar, né? Minha mãe precisou de fazer uma cirurgia e de quinta para, né? Na quinta eu vim fazer a visita, na segunda ele precisava estar aqui. Então foi uma fase difícil, uma decisão, né? Não quanto à escola, porque já estava decidido desde a gestação que ele viria para o modelo, né? Como você comentou, a Mariana está aqui há 9 anos. É uma vida, né? A gente tem muito carinho pela escola. A gente acompanhou essa evolução do modelo, né? A escola que a gente veio aqui com ela no primeiro ano, com a professora Izzy, e agora que a gente vê é uma nova escola. Mas o principal para mim, eu acho que a escola nunca perdeu esse contato e esse carinho com a família, com a criança. Eu acho que essa é uma essência que eu entendo que faz muito parte do modelo e isso não muda, né? Estar perto da Maria Lúcia, né? Estar perto da Mônica todos os dias, ver você aqui, né? A Ju agora, isso faz com que a gente tenha muita confiança, né? E quando eu vim conversar com a Ju na quinta, falando para ela que na segunda eu precisava deixar o Matheus aqui, eu fui muito acolhida, né? Eu acho que foi um ponto especial. É, E o principal para mim, naquele momento, eu precisava que meu filho fosse cuidado. Eu precisava que ele tivesse amor e cuidado. Era só isso, né? Quando a gente conversou e a Ju trouxe a proposta para mim do berçário, e quando eu conheci, né, a Profimara, eu tive certeza que aqui era o lugar dele. Então, em nenhum momento eu tive dúvida que o Matheus ficaria aqui. E eu acho que essa segurança fez com que ele se adaptasse muito rápido. Ele foi uma criança que chorou minutinhos no primeiro dia, não foi, Ju? Ele já estava em E casa. depois eu olhava na câmera e ele estava super bem. Então, eu entendi que a gente precisa estar seguro nas decisões para os nossos filhos. Então, o fato de eu estar segura fez toda a diferença dele estar seguro aqui.
Ele veio para cá com 5 meses, ele não sentava, ele não engatinhava, ele era um bebê que mamava de poucas em poucas horas, que precisava muito de cuidado. Confesso que os primeiros dias eu fiquei grudado na câmera. Eu acho que um grande diferencial é essa abertura que a gente tem de olhar eles, porque é diferente você ver que teu filho tá bem na câmera, você vê o cuidado, o carinho que a prof tem, não tem áudio, mas você vê no olho dela o carinho com que elas tratam, e não só elas, auxiliares também. Então, eu acho que toda esse modelo de tratamento com a criança e com a família faz toda a diferença. O acesso a qualquer momento, isso para mim faz toda a diferença. Isso demonstra que vocês estão seguros, né? A gente conhece de outras escolas que você tem que chegar, você é anunciado, você tem que esperar. Não, aqui não. Eu entro a hora que eu entendo que é a hora e eu tenho acesso direto à sala. A sala é toda aberta, né, com vidro. Então, a segurança que eu tenho não tem preço, né? Pretendo que ele fique aqui muitos anos, assim como a Mariana ficou, né? Acho que esse é o nosso objetivo. O desenvolvimento dele, né? É absurdo você ver o quanto ele cresceu, né? O quanto ele se desenvolve aqui. As atividades eu acho que são extremamente importantes. Eu sei que ele não tem idade, a idade dele é de carinho, de amor, de afeto, de Mas é de colo. estímulo também, Mas é de diário, né? estímulo, né? Então, ele com 5 meses ele era estimulado e com 6 meses ele já começou a sentar e engatinhar. Então, eu sei que muita coisa que aconteceu na vida do Matheus tem muito um dedinho aqui dessas profs, da coordenação, da escola. Então, eu como mãe sou muito grata, super indico. Todo mundo que pergunta para mim, eu super indico e falo que de olho fechado, realmente aqui. E eu sei que é mérito de um trabalho de uma super equipe, né? Desde eu falo, né, a Tati da limpeza, ele adora ela, ele chama ela pelo nome, ele conhece ela, a Neia do papai, ele fala, então ele conhece todo mundo que cuida dele, porque essas pessoas realmente cuidam dele, tem esse carinho. Então isso não tem preço. Então, se é carinho e amor que as mães procuram, eu acho que aqui é o Ai, lugar. olha, gente, eu vou te falar que daí eu, né, como gestora pedagógica, eu fico morrendo de orgulho e muito feliz, porque tudo isso que você falou, Patrícia, é realmente o meu propósito, né? É preparar uma equipe, é deixar para a mãe a segurança de chegar aqui, deixar o seu filho, de pôr uma câmera que você possa espiar. E eu sei que é só na primeira semana, porque depois a vida segue, né? Mas o que eu queria, e realmente eu vejo por vocês e por outras mães, nós conseguimos atingir, que era a confiança. De você estar bem, de você sair para trabalhar, você estar bem, né? E isso passa para o teu filho, né? Essa segurança, ele vai estar bem. E esse acesso que você falou, a gente faz questão até o primeiro aninho, que a mãe leve na porta, entregue para a professora, busque na porta, conheça outras mães, conheçam as Isso. crianças, né? A escola é muito transparente. E todo esse amor realmente é um amor de família, que vem da Maria Lúcia, do professor Romeu, né? Exatamente. Eu comecei aqui como funcionária, depois virei da família, né? E trouxe toda a minha equipe, e isso a gente está no DNA do Colégio Modelo. Nós nos olhamos como família, é muito além do que só colegas de trabalho, né? E que bom que vocês sentem isso, né? Sim. Olha, gente, é maravilhoso, né? A gente saber Essa é a que nossa realmente, ideia, né? que o nosso propósito realmente acontece, né? Então é muito legal. E aí eu tenho a Ju aqui, a Ju além de ser a coordenadora, porque antes eu era coordenadora da educação infantil, daí eu fui convidada a assumir a gestão da escola para eu poder ter o olhar lá da educação infantil, ter na escola toda, né? Até para os adolescentes. E aí a Ju assume, a Juliana mãe primeiro veio conhecer a escola. Eu lembro quando ela veio com a Isadora, naquele carrinho de bebê. O prédio da educação infantil lá do berçário ainda estava em construção, em reforma. Eu só tinha palavras para falar, nem projeto ali, desenho eu tinha para, né, para mostrar para ela, mas eu tinha todo o meu planejamento e o meu desejo. E a Juliana veio, conheceu. Depois ela começou um tempo, eu chamei a Juliana para substituir uma professora, que ela também era professora, e a Ju veio substituir e nunca mais saiu. E eu entreguei para ela de presente a educação infantil, que é a menina dos meus olhos, né? E que ela faz um trabalho brilhante, que eu sei que ela cuida, orienta, supervisiona, ela dá todo o amor, o tempo dela, da mesma forma que eu fiz. Então eu tenho muita confiança na Ju. Então agora, Ju, conta pra gente como foi a sua experiência de mãe. A Patrícia contou a dela, mas a Patrícia já estava aqui com a Mariana, ela já conhecia o ambiente, as pessoas. Você veio sem olhar, sem ter esse espaço pronto, né? Então conta um pouquinho da tua história, do que você sentiu nesse momento, né? E até hoje, como que é seu trabalho, o teu olhar pelo berçário da instituição. Quando eu precisei procurar uma escola, eu precisava voltar ao mercado de trabalho.
Porque assim que eu tive a Isadora, eu fiquei 11 meses em casa. E aí surgiu uma oportunidade de eu voltar, eu precisava. Eu queria estar na escola de novo. E eu consegui entrar numa escola que não tinha berçário. E aí, o meu propósito era colocar a Isadora em um ambiente que tivesse estímulo e cuidado. E eu, como mãe, eu queria ter um controle da educação dela. Então, quando eu pensei em procurar uma escola, também foi por isso. Porque às vezes a gente tem pessoas dentro de casa, mas a gente perde um pouco a mão. E eu não, eu queria estar muito próximo de todo o processo de desenvolvimento dos meus filhos, né? E aí eu vim aqui, eu procurei em outros lugares também e não me senti acolhida. E quando eu entrei aqui, fui atendido numa salinha e tinham fotos de algumas ideias que você tinha pro berçário. Eu me senti segura. Foi a segurança de alguém que me falou assim: pode trazer Isadora aqui que eu vou cuidar bem e eu vou aliar cuidado a estímulo. E essas duas palavras nunca saíram da minha mente. Então, quando você me chamou também para ser coordenadora e que eu ia cuidar do berçário, eu falo que o berçário é o setor mais sensível que eu tenho na escola. Eu recebo bebês que ainda estão aprendendo a se expressar. E aí eu também tento passar isso para os pais, que eu preciso aliar o cuidado, primeiramente, e o estímulo. E eu me arrepio de falar, porque assim, hoje eu tenho uma filha que está no 6º ano e uma criança que está, né, o André no 1º. Os dois passaram pelo espaço e eu vejo crianças muito bem desenvolvidas. E isso, eles são frutos do modelo. Já falei isso para você, né? O André e a Isadora, eles são frutos desse ambiente, porque eles ficam aqui o dia inteiro, né? A gente dá continuidade no que as professoras passam pra gente em casa, mas eles são frutos de tudo que acontece aqui dentro, do berçário, do ensino regular, do ensino do integral. E eu vejo os meus filhos muito bem, pedagogicamente, como seres humanos. Então, assim, quando você coloca lá na missão, que você traz pra gente informação que o objetivo, um dos objetivos do modelo é formar cidadãos, é formar seres humanos, eu consigo ver isso. E eu acredito que você veja isso na Mari também, Vejo. né? Então, assim, acontecem muitos projetos aqui dentro que vão formando os nossos filhos para a vida. E Exatamente. isso não há o que pague, né? Então, assim, e hoje o meu olhar como coordenadora, quando eu atendo uma família, é tentar passar um pouquinho do que você passou. Então, assim, eu também senti na pele. Eu sou uma pessoa que eu não sou de Curitiba. Eu sou do interior de Santa Catarina e eu vim pra cá, então assim, pra mim era tudo novo. Eu tive que descobrir o que era estudar, eu tive muitas coisas. Então assim, eu precisava sentir a confiança e eu sou uma pessoa desconfiada. Quem me conhece de perto sabe que eu também eu demoro muito a confiar nas pessoas. E eu confiei muito facilmente na Flaviana. Então, se traz essa segurança, eu sei que os pais que se sentem seguros vão aos pouquinhos confiando em todo o trabalho que a gente realiza. E a gente cuida com muito amor, É, né? E eu falo que eu pegava o Matheus, eu andava com ele pela Sim, várias escola, vezes eu olhar a porque eu câmera, o Matheus precisa, não tá não aí. tá, Tava no é colo no da colo de Ju andando alguém, pela tá no colo escola. de alguém. E eu procuro falar isso para os pais, E né? acontece A gente mesmo. vai trazendo a carinho, gente tem cuidado. um amor pelos nossos alunos que nem a gente imagina, sabe? Às vezes a gente se depara com situações que a gente fala, meu Deus, eu não sabia que eu amava tanto, Tanto. né? Porque é um propósito mesmo de vida estarmos aqui, né? Acho que por isso que a escola passa tudo isso, né? Então, olha, a gente ouviu aqui falar de segurança, de afetividade, de confiança, né? São palavras, assim, são valores essenciais para que a gente, né, possa entregar os nossos filhos aí na mão Em de relação alguém. a essa questão de cuidado, eu sempre procuro levar muito a sério também quando a gente fala em criança muito pequena, e a Flaviana vê que todas as formações que a gente tem, tudo que está relacionado a primeiros socorros, a Importante. brigada de incêndio, eu me comprometo como pessoa, porque eu sei que eu estou cuidando de crianças muito pequenas. Então, quando uma criança se machuca, quando acontece algum acidente, eu sofro junto com essa família porque eu sei o quanto dói, né? E a gente pensa em todos os aspectos,
né? Como que eu preciso tirar uma criança do berçário se precisar? Tudo isso a gente faz com muito empenho, porque a gente entende o quão sério é ter um berçário na escola. E Ter uma sabemos educação e infantil na conhecemos o escola. outro lado, né? Acho que É. enquanto mães, né, a gente só quer entregar para essas mães aquilo que a gente quer para os Uhum. nossos filhos, Sim, é o né? bem maior que a O gente tem, bem né? maior. Então, a gente quer, inclusive, trabalhar é com a família, passar para a família. A criança que vai estar muito bem cuidada, muito bem estimulada, mas o quanto essa confiança, né, para um pai ou para uma mãe, para a gente é muito importante, porque, como eu falei para vocês, eu passei por isso e não tive, Não tem. né? E hoje eu olho a escola e falo, meu Deus, né? Eu queria essa escola há 20 anos atrás. Não que nós não tivéssemos uma boa escola, pelo contrário, a escola sempre, né, foi uma referência. Mas não tinha esse setor, Mas não né? tinha esse setor do berçário, né? Que nos passa, assim, tanta segurança. Meninas, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, Eu né? agradeço o convite. Tudo que eu ouvi enche meu coração, me acalenta, né? É a certeza, cada palavra, cada pessoa que senta aqui, Patrícia e Juliana, me certifica do que eu tô no caminho certo, né? E a gente se emociona, porque a nossa vida tá a aqui. vida tá aqui. A minha família tá aqui, né? Então, às vezes a gente tá tão cansado, e aí você ouve uma palavra e você fala, meu Deus, eu tô no lugar certo, né? E a gente tá aqui para fazer o melhor para todos, o né? colo que eu dava pro Matheus, a Flaviana Eu dei dava pro pra André, Isadora. pra Isadora. É, Então, isso não não tem Não preço. tem o que pague, né? Não tem preço. Meninas, muito obrigada pela Obrigada a você participação. pelo convite. Vocês aí de casa, né? Fique atento aos próximos episódios, né? A gente vai falar muito mais sobre o Colégio Modelo. É pouco tempo até pra gente passar, mas acho que vocês conseguem sentir o quanto tem amor envolvido no nosso trabalho.